Som. Agora vocês me escutam, eu não preciso gritar, né? Acontece. A graça e a paz de Jesus, família. Amém. Hoje nós estamos aqui, mais uma noite quente de janeiro. A gente começou uma campanha ontem na igreja. Vou falar algumas vezes para a igreja ainda a respeito disso. A nossa intenção como igreja é melhorar um pouco esse calor. E se Deus quiser, nesse ano, nosso projeto como igreja, a gente fez algumas melhorias na igreja, mas esse ano é climatizar a igreja. Né? Climatizar a igreja não para falar que a gente tem ar-condicionado, não, mas é para a gente conseguir estar dentro da igreja com mais tranquilidade e principalmente a gente não ter prejuízo com os nossos equipamentos que a gente adquiriu também com tanta dificuldade. Calor, computador, equipamento eletrônico não combina muito. Então essa campanha a gente começou ontem, a gente vai continuar até o dia que a gente tiver as condições, e quanto mais cedo chegar as condições, mais cedo a gente tem ar-condicionado. É fácil desse jeito a conta. Então se Deus te incomoda para ofertar especialmente para isso, procura o diácono Giovanni, a diaconisa Ivanilda, fala aqui, ó, diácono, diaconisa, isso aqui é para o ar-condicionado. E aí ela vai falar assim, amém. Ela vai guardar lá, vai fazer as anotações, o diácono Giovanni vai fazer as anotações e vão deixar tudo certinho, tudo organizado ali para isso, tá bem? O calor é difícil, faz parte do Brasil, ainda mais de Sorocaba, mas a gente tem condições de driblar ele um pouquinho, se Deus quiser. Ontem nós pensamos, refletimos a respeito de um tema que era oxigênio para continuar. Eu trouxe aqui a imagem da escada. E quando eu falo de escada, é subir uma escada. Eu não estou falando uma escada como essa ou aqui de fora, mas é aquela escadaria que você fala, isso aqui não acaba nunca mais. Eu tenho uma cena que eu falei ontem aqui para a igreja, e vou repetir, que vocês todos conhecem, ou quem nasceu pelo menos nos anos 80 vai saber do que eu estou falando. Tem um filme, uma série de filmes, que é o filme do Rocky. O Rocky, o lutador de boxe. E tem uma cena que em todos os filmes se repetem, que é ele correndo e subindo a escada. Mas ali é um certo momento do treino, que é quando ele está bom. Quando o treino chega no fim. É proposital, é para mostrar que ele está com a capacidade cardiorrespiratória dele lá em cima e ele aguenta uma luta. E aí ele sobe correndo aquela escadaria, ontem eu trouxe a imagem dela, ela não é uma escadaria curta, ela é grande, e ele sobe e a cena todo mundo tem na cabeça, né? Quem já viu o filme sabe do que eu estou falando, dessa cena. Todos os filmes se repetem essa cena. Mas às vezes a gente não tem fôlego para continuar a escada. E a gente para no meio da escada, sem ar, com aquela dor aqui, né? Doendo aqui, você fala, ah meu Deus, morri. E agora o que eu faço? Não dá mais para subir, não dá para descer, estou no meio do caminho. E o problema é que muitas vezes a gente não tem fôlego para continuar a escada. E quando eu falo escada, eu estou falando da vida. Estou falando daquilo que Deus tem colocado para nós vivermos. Tem gente que já começa 2022 sem fôlego, sem ar, sem oxigênio. E precisamos de fôlego, e nós vimos ontem que o fôlego que vem de nós vem de Deus. Deus nos dá fôlego para continuar. Todo o nosso ar, só que o nosso ar tem que ser usado diligentemente. Não dá para usar o ar para ficar falando mal das pessoas. Mas vamos usar o ar que Deus nos dá para abençoar pessoas, abençoar nossa família, sair do caos e viver em paz. É a conclusão que nós chegamos ontem na nossa mensagem. Hoje, quando a gente vai pensar um pouquinho a respeito de reordenar, de continuar, eu tenho que olhar o mundo que a gente está vivendo, porque às vezes eu tenho ar para continuar, mas eu não consigo, eu dou uma travada. Eu tenho fôlego para ir, mas parece que as coisas não andam, as coisas não caminham. Vamos tentar entender um pouco como que é o nosso contexto, então. Eu quero chamar a atenção para vocês para alguns contextos que a gente tem vivido no nosso país. Aí é uma cena em Minas Gerais, não é Belo Horizonte não, em Minas Gerais, eu não vou lembrar o nome dessa cidade. A enchente, como todo mundo já sabe, o Minas Gerais está com um problema caótico, né? As chuvas castigaram as cidades, a área rural, enfim, o caos, né? E as pessoas estão vivendo ali um drama. Eu estava vendo hoje uma reportagem também no sul da Bahia, cidades que decretaram estado de emergência,
E eu vi uma prefeita falando hoje o seguinte: as pessoas vão morrer de fome, porque a gente não tem mais produção, a produção não consegue chegar até a gente, porque são muitas vezes a ligação que essas cidades têm, são microcidades, é através de estrada de chão, estrada de terra, e atola caminhão. E aí mostrou que, por exemplo, para escoar, a produção de leite do sul da Bahia não está escoando, porque está atolando os caminhões, e está ficando tudo represado, e está virando um drama esse negócio. As pessoas vão morrer de fome, não porque a casa delas estão alagadas, mas porque a casa dos produtores e as estradas estão alagadas, e o alimento não chega até elas. Isso é caos, isso é tragédia, isso é o que a gente vive. Outra coisa é aquilo que a gente vê, esse aqui, se eu não estou enganado, é o PH do Éden, lotada. Vocês sabem que eu estou vindo de uma recuperação de Covid. E aí, quando eu fui diagnosticado, lá no começo de um mês de janeiro, o médico me mandou pegar um remédio que só tem na rede pública. Ele falou: pega esse remédio, tem só na rede pública, é só chegar lá na UPH, os caras te dão na hora, fica tranquilo. E eu fui na PH da Zona Norte, que é mais perto da minha casa ali, né? Aqui no comecinho da Itavuvu. Irmãos, era essa cena, lotado. Gente deitada no chão, sabe? O caos. A minha sorte é que eu tinha que pegar só um remédio. Então era uma coisa muito rápida, né? Tem uma senha especial para isso. Mas as pessoas com dores, é a tragédia que a gente vê agora. A Kise trabalha numa unidade de saúde. Se você quer entender a dimensão do caos, pergunte para ela. Ela tem trabalhado cada vez mais. Mas isso, você fala assim: puxa, pastor, você está potencializando o coronavírus. Não estou falando só de coronavírus. Vamos pensar uma outra doença, o câncer, por exemplo. Hoje, a gente tem muito mais relatos de pessoas que sofrem com câncer do que há 5 anos atrás, por exemplo. Tem aumentado. E eu não estou nem falando de doenças emocionais, porque aí senão eu vou ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Então, as doenças têm aumentado, isso é caos. Ora, se eu tenho enchente, se eu tenho doenças, o Brasil trava e, consequentemente, a fome aumenta. As pessoas ficam com fome. Vivemos num país que é o maior produtor de alimentos do mundo, porque ele produz alimento, a diversidade toda, ele produz um cardápio inteiro de alimentos. Só que o alimento não chega no brasileiro. O brasileiro não chega comida, né? Nosso alimento escoa para fora do Brasil, nosso alimento é exportado, e vocês sabem de todo esse processo. E a gente vive fome, a gente tem fome. É culpa do fulano. Não é culpa do fulano, é culpa do caos que a gente vive. É o caos que a gente está. É claro que esse caos, ele representa a nossa vida mais do que isso. E quando eu vou olhar para a nossa vida, nós muitas vezes vivemos no caos das nossas opressões particulares, quando a gente é pressionado por nós mesmos, ou melhor, como somos autocobrados. Podemos não ter fome em casa, mas sofremos de autocobrança. Quando eu exijo mais de mim do que eu deveria exigir. Eu também sofro com as minhas frustrações. Essa história da pedra, você amarrado dentro de uma piscina, de um rio, amarrado, amordaçado com uma pedra em cima. Isso é frustração. Você não tem forças para sair de lá, você não tem como sair de lá. A frustração faz isso com a gente. A depressão. Somos cada vez mais deprimidos, estamos cada vez mais... E eu não vou falar só de depressão. Hoje em dia, meninos da idade do Igor, da Bianca, por exemplo, do Alex, né, tem burnout, por exemplo, esgotamento. Não pode nem falar de burnout no banco, né, Igor, que lá é um negócio até ruim de falar. Mas existe bastante, é o drama de hoje. Pastores têm burnout. Eu faço atendimento psicológico de pastores. Eu sempre estou pegando um caso de burnout na minha frente. Eu falando para o pastor, está na hora de parar, tem que afastar. Então, isso é o comum. Outra coisa que nós somos oprimidos é quando a gente tem uma espécie de acusações que vem sobre nós. Quando nós somos acusados por outras pessoas daquilo que a gente é, quando nós somos julgados. Hoje nós somos julgados. Você é nervoso. Você é irritado. Você é estranho. Não dá para contar com você. Nós somos julgados. Talvez a gente não consegue começar e continuar, porque a gente justamente está nessa situação. A gente, além do caos da humanidade, como eu mostrei para vocês, nós temos o caos pessoal, que é isso que eu estou mostrando para vocês agora. Além do caos da enchente, da fome, das UPHs lotadas, que é a humanidade, do nosso contexto,
mas a gente tem os causos pessoais, que necessariamente não estão ligados com essas, mas que nós sofremos e são tão difíceis quanto. Continuar com isso não é fácil. Podemos até ter gás, até oxigênio, mas parece que a vida está uma grande bagunça. Igual um quarto bagunçado que a gente não acha mais nada. A minha vida virou uma grande bagunça. Eu tenho fôlego para ir, mas eu não sei nem como começar a ir. Eu quero andar, mas não sei achar o tênis, o sapato que eu preciso para andar. A vida se tornou uma grande bagunça, a minha cabeça se tornou uma grande bagunça, a minha motivação se tornou uma grande bagunça. Por isso que eu quero ver com vocês a proposta justamente da gente reorganizar, reordenar, para continuar uma proposta que está escrita em Gênesis, no capítulo 1, versículos de 1 a 5. Todo mundo aqui, ou a maioria, sabe que Gênesis, ele tem uma marca. É em Gênesis que a gente vai ter o relato da criação. O famoso relato que Deus cria a terra, que Ele cria o dia, o sol, cria tudo. Eu vou falar disso um pouquinho. Eu quero olhar para esse texto, mas eu não vou olhar para fazer a defesa da criação, até porque eu não preciso fazer isso. Mas eu quero olhar para esse texto e olhar a ação de Deus. Eu quero fazer um outro olhar para esse texto. Olhar como que Deus age. A forma como Deus age. Que Deus está criando tudo, não resta a menor dúvida. Não precisamos entrar nessa discussão. Até porque se for fazer essa discussão, é melhor o pastor Tom do que eu aqui. Ele se dedica mais a pensar sobre isso. Mas eu quero olhar aqui algumas coisas relacionadas ao ato que Deus faz na criação. Como que Deus começa a criação? É um texto que é debatido por muitos teólogos. No primeiro versículo ele fala assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se eu fosse fazer uma discussão teológica aqui desse texto, eu ia ter dois times aqui. Tem um time de teólogos que fala que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe muito tempo. Muito tempo. Mas existe um outro time de teólogos que fala que não existe um tempo. Isso, na verdade, é um relato. Deus criou os céus e a terra e foi assim que Ele criou. E no versículo 2 começa a falar como que Ele fez essa criação. Independente se tem muito tempo ou se foi assim, o importante é que Deus criou os céus e a terra. Mas eu quero olhar para isso com vocês com um olhar com muito cuidado. Primeiro, Deus cria todas as coisas. Isso é fato. Deus, Ele é o princípio de todas as coisas. Pode fazer um favor para mim, Fran, você que está em cima, o Alex, apaga essa luz aqui para mim, por gentileza, aqui de cima. Por favor, senão aí fica mais fácil da gente chegar. Muito obrigado. O princípio, Deus, no princípio, é o princípio de tudo. É Ele que começa todas as coisas. No começo do tempo, quando o relógio começa a funcionar, quando se começa alguma coisa, Deus cria os céus. E os céus, eu não estou falando desse céu que a gente está vendo. Céus é o universo. É tudo que existe. E a terra é o planeta. Deus cria tudo isso. Isso é interessante porque a gente começa a observar da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai ver que lá no dia 1, Deus vai criar a luz. No dia 2, Deus cria os céus e os mares. E no dia 3, Deus cria as plantas e terra. Na verdade, o que Deus está fazendo aí, não é somente criar as coisas. Deus, Ele está fazendo uma separação. No primeiro dia Ele separa as trevas das luzes. No segundo dia Ele separa as águas da terra. No segundo dia Ele coloca plantas, as plantas Ele coloca na terra. Olha, vocês têm um lugar, e o lugar de vocês é na terra. Deus está organizando as coisas. Deus está fazendo do caos que estava uma organização. Deus, Ele cuida na sua criação para ordenar tudo que Ele precisava. A criação, ela vai continuar no dia 4, Deus cria lá os luminares, o sol, a lua, as estrelas. No dia 5, os peixes e as aves. E no dia 6, os animais e a humanidade. Deus aí já não está separando as coisas, mas Deus está fazendo o quê? Olha, vocês ocupam os espaços.
Os luminares falam no versículo, no texto bíblico, que eram para governar o dia e a noite. Então vocês ocupam esse espaço aí. E vocês têm função. Sol, você governa o dia. Lua, você governa a noite. O texto fala assim: as aves do céu e os peixes é para ocupar os mares e a terra. E os animais ocupam a terra, e o homem é dado a não só a ocupação, mas também uma função. E você vai governar todo esse negócio aqui. Você vai co-governar junto comigo, é o que Deus fala. Então, é assim a ordenação que Deus faz. Deus então começa fazendo a sua criação de uma maneira muito organizada, muito ordenada. Não é caótico, e não é por acaso, e não é assim, opa, deu certo. Não é tentativa e erro que Deus está fazendo. Deus está ordenando as coisas. Logo, eu vejo lá em Gênesis 2, versículo 1, a conclusão da criação. Assim foram concluídos os céus, a terra e tudo que neles há. Então, a criação, ela é concluída. E aí eu vejo que a criação de Deus é perfeita. Deus, ele faz tudo perfeito, tudo no seu lugar, tudo no seu jeito. Deus, ele faz toda a criação como deve ser feita. E isso é indiscutível. No entanto, o caos existe. E aí quando eu olho para o versículo 2, fala o seguinte: e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A nossa tradução, que eu sempre uso, é a NVI, Nova Versão Internacional. Mas se eu usar uma outra tradução, a Nova Versão Transformadora, ela vai falar o seguinte: a terra era sem forma e vazia, a escuridão, e aqui para o texto bíblico fica um pouco mais compreensível, é um pouco melhor, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Quando a gente está olhando esse texto bíblico aqui, a gente começa a ver que o caos é uma coisa que existe. A escuridão e as águas são caóticas. Se você olhar mais para frente o texto bíblico, quando Deus vai separar as águas da terra, você vai ter uma noção de que existe água para todo lado. Deus tem água em cima, tem água embaixo, tem água do lado, e tudo é água. É o caos. E a água, na verdade, é um drama, sempre foi um drama para o homem, para o ser humano. A água, ela, na antiguidade, se tinha um problema que você não conhecia, não sabia lidar com a água. Então você vivia, aí a gente está falando de povos que vivem numa região árida, com alta escassez de água. Também tem os problemas da falta de controle da água, com a água em excesso. O salmista fala: as muitas águas me afogam. A água é uma coisa sem controle, é um fenômeno que a gente não consegue controlar. No texto bíblico está falando assim, olha, a escuridão vivia sobre a face das águas profundas. Quer dizer, além de a água ser um caos, eu tinha toda uma escuridão. Veja, a água também não é um caos só no passado, mas é hoje. Acabei de falar de enchente. A gente não consegue controlar a água. A gente tem um Brasil com a maior bacia hídrica do mundo, rios, e a gente não consegue balancear esse negócio. Se chove muito no Nordeste, vai dar enchente lá, mas vai dar seca no Sul. O inverso também é verdadeiro. De vez a gente ainda não conseguiu fazer um sistema de que se chove lá, a gente consegue distribuir a água, e chega um pouquinho de água aqui. Não, a gente não conseguiu. E a gente está com seca. A gente está com sistema de, aqui na cidade de Sorocaba, alternando, como que é, desabastecimento de água por tempos. Como que é o teu nome? Rodízio de água, de fornecimento de água. Então a gente está passando por isso agora. Então, porque a gente não consegue controlar esse negócio. Aí você tem isso em Sorocaba, e aí quando você vai olhar na televisão, você vê Minas Gerais nadando na água. Você fala, mas que maluquice é essa? Você vê a previsão do tempo, o norte caindo de água, e o sul seco. A gente não consegue controlar a água. Não só isso, como eu falei para vocês, a escuridão é o caos. O caos, ele é completo. O caos, ele é uma coisa que é inegável. O caos é o que Jeremias vai falar
lá no versículo 4, versículo 23, capítulo 4. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, para os céus, e sua luz tinha desaparecido. Isso é o caos. No caos eu não tenho controle sobre nem aquilo que pode me matar, que é a água, nem sobre a luz. Eu não consigo enxergar nada. O caos, ele é nada mais, nada menos como resultado do pecado do homem, descrito em Gênesis 3. Não que o pecado, não que a terra era sem forma e vazia é resultado de pecado, não. Deus havia criado a terra, no início era sem forma e vazia, Deus foi dando forma a ela. Mas o fato é que, quando Deus termina a criação, o homem vai lá e peca, deliberadamente. É tentado. Satanás vai lá e apresenta para o homem uma coisa, e ele vai lá, abraça aquele negócio e fala, pô, isso aqui é bom para mim, mesmo que Deus tenha falado que não seja. O homem desobedece a Deus, o homem peca. E aí começa o caos na vida do homem. E aí a gente começa a entender porque que tem enchente, porque que tem doença, porque tem um monte de coisa. Porque tudo isso é resultado da nossa natureza pecaminosa. O caos é resultado do pecado do homem. Deus, ele tem a proposta de reverter o caos, mas a gente nem sempre consegue entender isso. O fato é que, mesmo diante do caos, eu vejo no versículo 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Olha que verdade bíblica incrível. Pode estar o caos que for, eu posso ter água para todos os lados, eu posso ter escuridão na profundidade das águas, pode ser o caos lá, mas o Espírito de Deus, ele se move sobre as águas. O caos não atinge a Deus. Deus está acima do caos. As águas profundas, as águas incontroláveis, as águas escuras estão abaixo do Espírito de Deus. Deus, ele está acima. A ordem de Deus, ela governa, ela ainda é soberana na terra. Nem o caos do início, nem o caos do pecado atingem a Deus, modificam a Deus. Deus ainda está acima de tudo isso. Deus sempre está acima de tudo isso. E aí vem a ordem de Deus. No versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. A gente está vivendo no meio do caos. A escuridão dominava, a escuridão e as águas estavam dominando. Não consegue enxergar nada. Desde que Deus diz, haja luz. Sabe o que eu acho interessante desse texto? É a organização de Deus. Se eu for olhar para a organização de Deus, no início eu tenho o caos. A terra era sem forma vazia, a escuridão andava na profundidade das águas. Aí vem a fala de Deus. No meio do caos, no meio da inexistência das coisas, Deus fala, haja luz. Deus, ele pronuncia, haja luz. A fala de Deus, ela é, na hora, algo incrível, porque começa a se ordenar as coisas. Há uma separação das trevas e do dia. Não existe mais só trevas. Não existe mais só escuridão. Não existe mais só caos. No meio da escuridão, surge uma fagulha. Mais que uma fagulha, eu diria até que uma grande explosão. Haja luz. E a luz aparece. A organização de Deus é muito clara. Deus, no meio do caos, ele reorganiza todas as coisas. Quando a gente enxerga isso, a organização de Deus, a gente vê que Deus, ele faz isso, onde ele fala, existe ordem. Eu vejo que o caos, ele não é dominante. Tem muita gente que acha que o caos na sua vida é uma coisa que não tem mais fim. Que ele vai perder para o caos, que ele vai perder para a bagunça. Olha, eu não consigo mais caminhar na minha vida, porque minha vida é uma bagunça, e eu vou morrer no meio dessa bagunça. A bagunça, necessariamente, fui eu que fiz, ok? Mas eu não consigo mais sair dela. A bagunça pode ser o meu estado com que eu vivo. Eu estou tão perdido dentro das minhas emoções. Eu estou tão entristecido, eu estou tão mal. Eu estou tão sem gosto, tão amargo, que eu não consigo mais continuar. Eu estou perdido dentro dessas sensações. Eu estou perdido e eu acho que eu vou morrer nessas sensações. Eu vou morrer nessas tristezas.
A gente está perdida dentro das suas próprias frustrações. Nada que eu faço dá certo. Parece que as pessoas não gostam de mim. Parece que simplesmente eu não vou para frente. Parece que eu não dou certo. Parece que eu não tenho sorte. Enfim. Parece que eu nunca vou sair disso. Eu consigo viver no meio do caos. O caos parece que ele domina a minha vida espiritual. Deus não fala mais comigo. Eu não tenho mais utilidade para Deus. Deus, ele não olha mais para mim. Eu já fiz tantas coisas, já vivi tantas coisas e parece que hoje eu não tenho mais nada. O caos, e parece que eu vou morrer nesse caos. Aí vem Deus e mostra para a gente o seguinte, olha, haja luz, ele interrompe o caos. Ele interrompe a escuridão. Ele faz com que aquele blackout acabe. O caos não domina. Quem domina é Deus. E ele fala assim, ó, haja luz. E a fala de Deus, ela é transformadora. Ela traz ordem. Há uma separação. O que é treva e o que é luz. Eu separo as coisas. Não existe só trevas, não existe só caos. Existe luz também. É incrível como Deus age no meio da criação. É incrível como Deus transforma as coisas. E aí eu falo para você, precisamos reordenar a nossa vida. É hora de reordenar a minha vida. É lógico que eu estou falando de caos na criação, mas é claro que a gente está olhando para nós. Nós vivemos num caos, maior ou menor. E esse caos, ele precisa ser organizado. Quantas vezes eu já não vi, pastor, minha vida está uma bagunça, eu preciso organizar. Às vezes você fala para o irmão, meu irmão, olha, vamos tomar ceia. Pastor, eu preciso organizar minha vida para tomar ceia. Já ouvi isso tantas vezes. Então é hora de organizar a vida. É hora da gente organizar a nossa vida, botar a nossa vida no eixo. Por que não agora? Tem gente esperando algo incrível, um fato único. Fala assim, agora eu vou organizar minha vida porque aconteceu esse negócio incrível. Tem gente esperando ganhar na Mega Sena para organizar a vida. Ah, não vou conseguir organizar a vida não, porque eu estou esperando ganhar na Mega Sena. E se não ganhar na Mega Sena, a vida vai ficar interna uma bagunça. O caos vai operar. É mais fácil confiar na Mega Sena ou na fala de Deus, que é transformadora, que muda as coisas. É hora de reordenar a vida. Versículo 4, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Quando eu olho essa parte, eu acho interessante, porque Deus fala, haja luz, Ele fala, isso é bom. Não tem, existe luz e existe trevas. Eu acho que quando Deus fala aqui, quando eu vejo essa fala, eu olho para mim, e eu posso falar assim, Senhor meu Deus, me acude. E Deus acude a gente, Ele vai nos acudir, Ele vai nos socorrer. E aí as trevas vão ser separadas e vai começar a existir luz na nossa vida. Tem gente que acha que está condenada a viver só nas trevas. Mas ao invés de esperar a loteria, está na hora de pedir ao Senhor, Senhor, fala para a minha vida, haja luz. Declara a luz na minha vida. É o que Ele faz no versículo 1, no versículo 3, perdão. E as trevas não vão ser mais dominantes, porque vai ter luz na minha vida também. O fato é que esse versículo me fala também que é possível deixar as trevas para trás. Senhor, fala luz na minha vida, traz luz para a minha vida. E ao Deus trazer luz para a minha vida, eu tenho condições de deixar as trevas de lado, porque eu tenho a opção de ter luz. Eu tenho a opção de viver em luz, mas tem gente muitas vezes que mesmo com luz, prefere viver em trevas. É muito mais gostoso, parece, viver reclamando da vida, do que viver na luz de Deus. E viu Deus que a luz era boa, e separa a luz das trevas, Ele organiza as coisas. Basta Deus falar que a organização chega. Bastou Deus falar, haja luz, e teve organização na criação. Basta Deus falar para organizar a nossa vida.
Deus não precisa fazer grandes coisas não, queridos. Deus precisa falar. Deus precisa falar. Ora, se Deus é o Deus da criação, ora, se Deus é o Deus da luz, que no meio das trevas faz com que luz aparece, Ele pode falar, haja luz para a tua vida, e você sair do caos onde você vive. A pergunta é muito simples, mas como que a gente, como que a gente faz isso? Como que a gente reorganiza a vida? Como que a gente vem para a luz de Deus? Como? Primeiro, se submetendo à ordenação de Deus, à ordem de Deus, à ordem que Deus coloca na nossa vida, à organização de Deus. No princípio, criou os céus e a terra. Aqui traz uma verdade que assim, Deus ele fez o seguinte, Ele começou a organizar as coisas, Ele começou a dar ordem nas coisas. Deus ele tem propostas de organização para a nossa vida. Deus tem. Mas onde eu vejo isso, pastor? Aqui, ó, a palavra de Deus. Está claro, está claro. A partir do momento que nós encontramos a Cristo como nosso Salvador, está aqui o manual, olha, comece a viver desse jeito, meu querido. Comece a viver assim. É a proposta de Deus, deixa eu reorganizar a tua vida. Deixa as trevas para trás. E comece a viver em ordem. Comece a olhar para isso aqui. Mandamento, como eu já disse para vocês, não são ordens que Deus dá, mas são propostas de liberdade que Deus nos dá nele. Os mandamentos são libertadores. A partir do momento que são libertadores, por quê? Porque é um Deus que nos liberta do pecado, faz aquilo. Ele fala, faça isso para vocês viverem. São propostas de vida para Deus para nós. Deus tem uma série de propostas aqui. Você fala, mas é pesado. Não é pesado. São propostas para que nós vivamos bem, organizados. Se submeta à ordenação, à organização de Deus. Queremos que Deus venha com luz na nossa vida, mas não queremos deixar as trevas para trás. Queremos que Deus venha com luz na nossa vida, mas a gente não quer se submeter à organização de Deus. Deixa Deus organizar a vida nossa. Escuta a proposta dele que está escrita nessa palavra. Mas não só propostas que te interessam, mas todas as propostas dele. Você vai ver a organização de Deus na sua vida. Como que eu consigo reordenar a minha vida? Se submetendo à organização, à ordenação de Deus. A segunda forma, como que eu consigo reordenar a minha vida? Entregando a vida para Jesus. Olha só que texto maravilhoso é esse. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. João, no seu relato, é incrível o relato de João, que João ele está se atentando a mostrar para nós que o Deus se fez carne e habitou entre nós. Hoje eu ministrei isso na vida do Marcos e da Gabi. É o Deus que se faz carne, vive entre nós. Ele não era um pensador, não era um profeta, não era um cara bem intencionado. Ele era o Deus que se faz carne, não é qualquer um. E esse Deus que se faz carne vive entre nós. E João ele declara, nele estava a vida. Em Cristo existe a vida, e essa vida é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Jesus é a luz invencível. Como que eu posso organizar minha vida? Entregando a vida para Cristo, de verdade. Fazendo Ele teu Salvador, o teu Senhor. Fazendo Ele daquele que te chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Como que eu posso reordenar minha vida? De duas maneiras. Deixando Deus ser o Senhor da sua vida. Deixando que Ele organize sua vida. Senhor, organiza que eu confesso, Senhor, eu não dou conta. Eu preciso reconhecer que minha vida está ao caos. Senhor, olha, está feio o negócio, eu preciso da tua ajuda. Feito isso, Senhor, a minha vida é tua, organiza a minha vida, por favor. E aí o caos, dentro do caos, Deus fala, haja luz, vai vir luz para a tua vida, meu irmão, minha irmã. As trevas vão ser vencidas. As trevas nunca atingirão a Deus. E a organização, e a ordem, vai ser uma realidade para a gente. Reorganizar não é nenhuma palestra de coaching. Não é nenhum 10 passos para chegar lá.
Reorganizar apenas é se submeter ao senhorio de Jesus e deixar que Ele organize a sua vida. Tem uma proposta para você. Vamos orar então. Vamos orar. Vamos entregar ao Senhor, nosso Deus, a nossa vida. É hora de nós nos colocarmos diante dEle e falar: Senhor, organiza a minha vida. Eu não sei que caos você tem vivido. O caos pessoal, quieto, que ninguém sabe. O da alma. O caos da própria vida, das frustrações, das coisas que não dão certo, das empreitadas que deram errado. O caos espiritual, como eu falei aqui. O caos familiar, que a família está uma bagunça. Eu não sei que caos tem vivido. Mas a proposta bíblica para você no dia de hoje é a hora de reordenar. Ontem foi para que Deus nos desse fôlego para continuar. Hoje é a proposta de Deus: deixa que eu organizo para a gente continuar. Você que está precisando que Deus fale na tua vida, haja luz, agora é a hora de falar isso para Ele. Então minha proposta para você hoje é orar ao Senhor, se ajoelhar diante dEle e falar: Senhor, organiza a minha vida. Se você quiser receber oração, você fala assim: sozinho eu não consigo. A oração, eu não tenho poderes mágicos, mas a oração é um ato de fé, no qual eu confio que o Senhor vai me ajudar. Vem à frente, para mim é sempre um prazer orar por você. O restante, se ajoelhe agora e fala: Senhor, organiza a minha vida, coloque sua vida nas mãos de Deus. Vamos orar em nome de Jesus.